ao balançar o rabinho e lamber o rosto do seu dono. E isso foi, esse pinguinho de amor, ou essa quantidade fantástica de amor, foi o suficiente para permitir que o espírito obsessor perdesse o controle durante um tempo sobre o nosso irmão, para que ele pudesse ser ajudado, e também o espírito obsessor foi ajudado, até porque ele ficou ligado a mim durante algum tempo, para poder dar umas férias lá para o nosso irmão. Em resumo, simplicidade, por incrível que pareça, deve ser isso. Simplicidade é exatamente o tipo de amor que os nossos animais, irmãozinhos nossos da escala da evolução planetária, parecem possuir graciosamente, e nós, que temos a alma, entre aspas, humanizada, ou seja, desperta para o pensamento, para o conhecimento do bem e do mal, nós terminamos perdendo essa condição de simplicidade e, a partir disso, a nossa capacidade de amar, ela sempre é refém de outras situações. Ou seja, nós só amamos quando somos amados, e muito bem amados, senão não amamos. Nós só amamos quando somos aplaudidos, ou dignificados, ou elogiados, ou bem tratados. Quando não somos, não conseguimos amar. O fato é que, pobres como somos, no campo da simplicidade, nos tornamos seres complicados, complexos, ensimesmados, nervosos, não confiáveis, e assim sendo, a Terra hoje é um repositório de quase 7 bilhões de almas desconfiadas, nervosas, cheias de problemas, que quando encarnam e assumem os corpos físicos da espécie Homo sapiens da Terra, não conseguem expressar naturalmente o amor. O próprio Javé estranha porque na herança genética de todos os corpos de seres vivos da Terra há a tendência ao amor, pelo menos instintivo. Tanto é que uma macaquinha cuida dos seus macaquinhos com um zelo e com um amor fantástico. Uma leoa cuida dos seus filhinhos com um zelo amoroso fantástico. Ou seja, mesmo naquele corpo que nós poderíamos usar como desculpa para não podermos amar, mas mesmo no tal corpo animal que serve de desculpa para tantas outras falhas do nosso psiquismo, mas para isso ele não se aplica, porque a própria tendência dos corpos animais que os nossos espíritos utilizam, nesse campo, ela é amorosa. Então a doença está no nosso próprio espírito. E como os mentores dizem, isso aconteceu há muito, muito tempo atrás, numa situação de convivência ou de coexistência não terrena, e pois isso ocorreu em outros orbes, e referente aos problemas ali surgidos, nós fomos perdendo a simplicidade vibratória, e isso se deu pelos nossos espíritos terem adquirido uma espécie de contaminação vibratória de um vírus ou de uma bactéria, que utiliza os nomes que tem, mas a história lá é bem diferente. Não há parâmetros, não há analogia melhor que possamos fazer. Nós não temos uma boa metáfora para significar isso aí. Mas o fato é que, segundo os mentores, os nossos espíritos que foram congregados aqui na Terra, todos eles padecem dessa doença. E, infelizmente, ainda marca a muitos ou quase a todos nós. Jesus e outros grandes mestres, muitos homens e mulheres já nos ensinaram tudo que nós podíamos aprender quanto à importância da ousadia amorosa, no esforço de amar sempre, independente de ser amado, no esforço de amar, dando tudo de si, independente de algo receber em troca. São os super-homens e super-mulheres os que conseguem realmente automatizar na prática cotidiana esse código filosófico de conduta amorosa que o Mestre Jesus e tantos outros nos legaram com seus esforços e com seus próprios testemunhos. Em resumo, é o que eu podia dizer a respeito desse assunto. Falta-nos simplicidade. Que bom que hoje nós somos obrigados a perceber os próprios equívocos, a nos olhar no espelho da própria consciência, escutando aquela vozinha que lá no íntimo de nós mesmos nos aponta quando estamos equivocados, mas a construção
no templo da nossa alma, essa postura amorosa constante e serena, é a arquitetura que requer esforço, planejamento e dedicação. Que possamos nos engajar com essa luta do melhoramento íntimo, posto que assim estaremos aprendendo efetivamente a expressar a ousadia desse amor maduro, desse amor sereno, que é o amor fraternal, que é o amor espiritual que Jesus nos ligou. Antes de partirmos para o nosso intervalo, eu vou deixar no ar só uma dica, você que mora na região de São José dos Campos, é que agora no primeiro fim de semana de março, o Alfredo Narras vai estar no Hotel Ibis, aí de São José, com a palestra a Árvore da Vida. Próximo programa, sem falta, eu trago para vocês toda a indicação do evento. É imperdível. Vamos para o nosso intervalo. Fique em sintonia, voltaremos já. Você está ouvindo Projeto Orbon, apresentando Carlos Cruz. Voltamos com o Projeto Orbon, sonhando e trabalhando por um mundo melhor. Agora, no segundo bloco, nós vamos mudar um pouquinho de assunto. Falamos no primeiro bloco sobre a nossa incapacidade de amar. Vamos falar agora sobre o livro de Urântia. Elan, o nosso irmão Arthur Braz dos Santos, de Vitória da Conquista, nos enviou a seguinte questão. Lendo o livro de Urântia, percebi alguns desacordos com o pensamento espírita, notadamente na questão da reencarnação. E no pensamento de Jean Valjean, na questão de Javé. Com isso, ficou dúvidas de como deveria me portar em relação à aceitação do restante das informações que são intrigantes e mesmo fascinantes. Contigo. Um abraço ao nosso irmão Arthur. Aqui na Terra, apesar do contraditório, mas não há nada perfeito produzido por um ser humano. Ainda os avatares, na condição humana, eles não são perfeitos em tudo. Do mesmo modo que uma parreira não dá uma jaca, um maracujá, uma goiaba, uma parreira só pode produzir uvas, nós, seres humanos imperfeitos, não podemos produzir coisas perfeitas. Esperar isso é equívoco de nossa parte. Assim, afirmo com absoluta tranquilidade da alma que penso saber que não há nada perfeito produzido pelos seres humanos. Se por perfeito entendermos duas questões. O que é correto e o que é completo. Nesse sentido, os espíritos codificadores sempre disseram através de Kardec que eles, os espíritos, somente ofereciam ao entendimento humano aquilo que era permitido e possível às épocas. Ou seja, que muitas coisas não eram dadas aos seres humanos porque a época e a condição dos seres humanos naquela época não permitiam. A quem interessar possa, o próprio Jesus, e João registra isso muito bem no capítulo 16, no versículo 25 do seu Evangelho, Jesus diz algo muito interessante. Disse-vos estas coisas todas, falei de forma figurada e obscura. Porém, vem a hora em que já não vos falarei por meio de comparações e parábolas, mas vos falarei abertamente a respeito do Pai. Ou seja, o próprio Jesus disse, mas ninguém leva a sério, que na época que ele aqui esteve, ele não falou tudo, não falou muita coisa a respeito de Javé, a respeito do Pai. Mas que viria uma hora em que ele